seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Cá Entre Nós. O Cá Entre Nós é um bate-papo que eu criei aqui para falar de assuntos que eu tenho interesse, e um dos meus assuntos do momento é o ageísmo. O que é o ageísmo? Nada mais é do que o preconceito em relação à idade, né? A partir aí dos 40, e a Madonna vem falando muito sobre isso em suas redes sociais, e aí eu resolvi convidar a minha amiga Angelina Nunes, que é uma jornalista, que criou, uma jornalista de anos de redação, de jornal, virou professora universitária, e ela criou uma rede social, é no Instagram mais, né? Depois você me corrige se eu estiver errado, que chama Mulheres 50+. E esse assunto eu achei o máximo, fiquei super interessada em conversar sobre isso e falar desse assunto, desse projeto que a Angelina criou. Angelina, muito obrigada por vir aqui conversar. Eu que tenho, nossa, fiquei super agradecida de ter esse espaço para a gente falar. O Mulheres 50+, é um projeto que eu já estava pensando nele quando eu saí de redação em 2015, né? Eu já estava pensando em fazer alguma coisa porque eu não me sentia representada nas matérias que eu lia nos jornais, nas revistas, na TV, porque era muito, era muito assim, nossa, os 50 são os novos 30, os 20, os 25, nunca os 50 são os 50, hello, né? Que é bacana, tem um monte de coisa legal para fazer, e era só assim, a busquinha do corpo perfeito, como você, né, se manter jovem, né? Era sempre era uma gincana, né? Eu me sentia assim. E aí eu comecei a conversar com umas amigas minhas e a gente resolveu fazer esse projeto. Mulheres 50+, são 7 jornalistas, 7 mulheres jornalistas, né? Que já estão com as suas carreiras lá, já tocadas e tal. Elvira Lobato, Cristina Alves, Ana Lúcia Araújo, Cláudia Lima, Regina Eleutério, Raquel Almeida e eu. E aí a gente fala de todos os assuntos. A gente está em todas as redes. A gente tem um site, a gente tem no Instagram, no Facebook, no Twitter, né? No Instagram a gente faz muita live, né? Por isso que você está associando, que é uma das novas coisas que a gente está fazendo, live o tempo todo, para falar de assuntos que a gente gosta, e a gente escreve no site coisas que a gente gosta. Falar sobre sexo, fala sobre saúde, fala sobre pele, sobre cabelo, sobre hormônio, sobre mudanças de vida, sobre carreira, sobre empreendedorismo. Não existe um assunto tabu. A gente fala sobre qualquer assunto, entendeu? E foi isso que começou a me chamar a atenção. E aí tem muito a ver com o que a gente vai vivenciando, né, Angelina? Eu estou prestes a fazer 50 e comecei a observar coisas muito pontuais nesse dia a dia que você vai se dando conta que vão te deixando de lado para algumas matérias que teoricamente teriam uma cara mais jovem, né? Vocês, de alguma forma, já falaram disso, vivenciaram isso? Sim, a gente fala muito disso, né? Porque se tem uma coisa que me irrita profundamente, é alguém chegar e dizer assim, nossa, eu tenho 61 anos, fiz agora em maio, né? Nossa, você nem parece que tem 61 anos. Como assim? Eu tinha que estar desse jeito. Vovó Benta, é isso mesmo? É Dona Benta lá, do sítio de Pica-Pau Amarelo? Como é que é esse estar? Como é que você tem que ter atitude, tem que parecer, né? Como é que é isso? Por que botaram a gente dentro de uma caixinha? E botam a gente dentro de uma caixinha no mercado de trabalho, né? Dentro do mercado de trabalho, quando você está, né, trabalhando, você não vai para certas chefias, porque, poxa, passou dos 50, né? Eu trabalhava no Globo, por exemplo, e lá tinha um movimento, quando se chegava aos 60 anos, o cara saía, era saído, né? Se aposentava, vai para novos projetos e tal, né? Isso era comum, não só lá, como em vários lugares, né? E eu ficava assim, pensando assim, poxa, mas na hora que você está, depois dos 50, você está no auge da sua capacidade de você poder transmitir, dividir, compartilhar, você ensinar, você aprender, e você é retirado de cena como se você fosse assim uma peça, uma coisa sobressalente. E você começa a sentir isso a partir dos 50. Quando você está chegando ali nos 50, já está com 50, principalmente para as mulheres, entendeu? Principalmente, eu percebi isso.
Então, certas chefias você já não te interessam, certas matérias, não, isso não é a sua cara, né? E começa uma certa cobrança, como se você fosse agora só fazer uma matéria específica, uma área específica, né? Então, isso me incomodava demais e a gente conversava muito isso, de só ter na mídia, né, matérias que não me diziam nada, entendeu? Eu falei assim, não, eu quero saber outra coisa, entendeu? Eu gosto de muitas coisas diferentes, entendeu? Eu gosto desde samba, rock, eu gosto de K-pop, eu gosto de forró, porque eu gosto de um monte de coisa. Isso só na área de música, né? Eu não quero que me coloquem numa caixinha, né? Então, essa falta de conformismo, digamos assim, né? Nos levou, né, nós sete, a gente tocar esse projeto e a gente fazer 1000 matérias e fazer coisas que a gente está afim e testar novas ferramentas e se arriscar no Instagram fazendo lives e se arriscar em outras coisas e fazer vídeos e inventar séries e fazer o que a gente quiser fazer. Eu acho que o que o mercado às vezes não percebe é que a mulher, eu estou falando principalmente das mulheres, a mulher que está com 50 anos, a partir dos 50 anos, ela está no auge da produção, ela tem uma fome de aprender, uma fome de criar, né? Quando eu fiz 50, né? Nossa, já tem 11 anos. Quando eu fiz 50, eu falei assim, cara, você nem se tocou que é 50, porque você está fazendo tanta coisa. Eu fiz tanta matéria, fiz matéria que ganhou prêmio, não sei o quê, e fui à luta e criei 1000 coisas, né? Aos 58, quando eu estava fora já do jornal, aos 57 eu resolvi fazer o Caminho de Santiago. Então, eu fiz 58 anos durante a caminhada de Santiago, né? Eu caminhei 830 quilômetros. E aí, eu pensei assim, cara, será que eu vou aguentar? Não pela questão da idade, porque eu também queria documentar, fazer matérias e tal, como eu fiz. Eu documentei em vídeo, em foto, fiz matérias e tal. E aí eu pensava assim, porra, será que eu vou aguentar? Será que só tem jovem caminhando? E aí não, eu encontrei uma senhora de 94 anos e que, ó, e ela me deu uma super lição, que aí a gente estava conversando assim, aí ela falou assim, este ano, ela estava fazendo em várias etapas, né? Eu vou daqui até a cidade X e tal, não sei o que, parará, porque não interessa você o tempo que tu vai levar para fazer, interessa você chegar lá e é você curtir o caminho e tal. E aí eu fiz nessa caminhada, por exemplo, eu curti o caminho, o fazer, o encontrar. E eu senti, olha que loucura, eu senti uma discriminação logo no primeiro dia, olha que coisa chata. Porque eu comecei a falar de mercado de trabalho e entrei no caminho porque tem a ver, é a coisa da discriminação, né? Porque eu estava ali também como jornalista, documentando, fotografando, e falando com as pessoas, entrevistando. E aí, no primeiro dia, eu saí de Saint-Jean-Pied-de-Port e tinha que subir os Pirineus, eram 8 quilômetros. Eu resolvi dividir, em vez de fazer 28 quilômetros, eu fazia 8 e depois fazia os outros 20 para chegar a Roncesvalles, né? Então eu falei assim, não estou com pressa, gente, pelo amor de Deus, não é uma penitência aqui, entendeu? É uma caminhada, tá? E aí eu estava lá com os bastõezinhos, porque eu tenho tendinite nos 2 joelhos, né? Bursite nos 2 ombros, estava lá toda preparada, pô, não vou sacrificar meu joelho. E aí passou por mim uma menina de 28 anos e falou assim, eu não gosto de bastão não, porque, sabe, na minha idade eu não preciso disso. Aí eu guardei aquela informação, toda trabalhada, na indignação, mas ele disse, tudo bem, não tem problema, a terra é redonda para a gente se encontrar. E aí fui embora, subi lá os meus 8 quilômetros, de boa, parava e tal, cheguei na pousada, dormi, todo mundo conversou, jantou junto, no dia seguinte todo mundo, uau, vamos atravessar os Pirineus. Essa menina de 28 anos, na descida, tem um lugar que eles falam que é rompe-piernas, porque é uma descida muito íngreme e que você tem que descer com bastão, porque senão os ligamentos do joelho você arrebenta mesmo, não tem jeito. E não deu outra. Ela desceu, como se não houvesse amanhã,
Quando chegou lá embaixo, estava com uma dor absurda e ela ficou 3 dias no lugar, com o joelho inchado, sem poder caminhar, e o caminho dela se encerrou ali. Ela não fez o caminho. E eu cheguei no Passo do Elefantinho, cheguei, passei, eu falei assim, cara, olha só, o bastão serve para ajudar a gente. Eu acho que a gente não pode classificar algumas coisas. Se está com bastão, é velhinho, né? Se está com cabelo branco, é velhinho. Se passou dos 50, é velhinho. Você não serve para nada, você não consegue fazer nada, você é um inútil. Eu acho que há uma associação de é inútil, é descartável, passou dos 50, esquece, entendeu? E eu senti isso. Senti no caminho que eu achava que não ia sentir logo no primeiro dia, e depois eu percebi que tinham pessoas bem mais velhas do que eu que estavam andando de boa e não estavam nem aí, né? Percebi isso no mercado de trabalho, né? E percebi isso, eu fiquei muito chateada no ano passado, quando eu estava atrás de participar de um curso na Amazônia. Era um seminário fechado, né? Eram escolhidos alguns jornalistas e tal. E aí eu me inscrevi toda animadinha, uau! Porque era uma coisa que me interessava, principalmente a gente ia falar sobre fronteira, direitos humanos e tal, que é uma coisa que me interessa muito e que eu estou fazendo. E eu fui descartada por conta da idade. Pois isso é uma coisa que você falou aí, talvez não tenha tido muita percepção no jornalismo de jornal, mas isso é, obviamente, um fator predominante na televisão, que é o meu caso, né? Eu uma vez tive uma pessoa que me dirigia que disse assim, no meu rosto, assim, faz aquele gesto, faz uma pegada mais jovem. O que é uma pegada mais jovem, né? Se você for olhar o conceito de juventude, a juventude é algo que pode seguir com você a vida inteira, né? A ideia de inovação, de você querer aprender, né? Tem gente jovem que talvez não tenha esse mesmo espírito, né? Então, essas classificações hoje, isso começou comigo a partir dos 40, não foi dos 50 não, viu? Por causa da televisão. Aí tem o fator qual veio. Sim, a televisão ela cobra mais, né? Agora, eu tenho visto isso em outras esferas, eu tenho visto exatamente isso, né? Para você se inscrever para determinados cursos, as bolsas de jornalismo internacionais para estudar, elas têm um limite, se eu não me engano, até de 35 anos. Isso é uma loucura, né? Porque exatamente isso que você falou, a gente está no auge da nossa capacidade intelectual, né? Enfim, como é que você tem percebido isso? Você é uma jornalista que já ganhou prêmio, que tem um nome forte no mercado e que tem essa barreira, né, da questão da idade. Olha, eu fiquei, para não falar palavrão aqui, eu fiquei muito, mas muito. Você não está entendendo. Eu fiquei tão, sabe, que eu liguei para um dos jornalistas lá e falei assim, olha, isso é uma sacanagem, entendeu? É uma sacanagem cortar. Não, na verdade, é porque já tem muita gente, não sei o quê. Eu falo assim, não é questão de ter ou não ter muita gente, é questão de você colocar no curso, dar bolsa, né? Isso, né? Para quem realmente vai fazer, entendeu? Não é? Então, as pessoas que foram, porque eu também sou chata pra cacete, eu tô acompanhando para saber se estão fazendo alguma coisa, se aproveitaram o curso, cara. Sim. Porque quando eu vou fazer um curso, eu aproveito aquele negócio, sugo até a alma e vou aproveitar, e vou fazer, e vou replicar, vou fazer. E não fizeram, entendeu? Quer dizer, você perdeu uma oportunidade de colocar pessoas que realmente estavam a fim de fazer alguma coisa, que estavam a fim de aprender, de trocar ideias, de construir algo, porque você começa a limitar a idade. E as bolsas de reportagem é uma grande sacanagem isso. A bolsa de reportagem já vem 35 anos, às vezes vem assim, no meio de carreira, né? Aí eu fiquei pensando, caraca, será que eles acham que eu estou no fim de carreira, gente? Como assim, no meio de carreira? O que é o meio de carreira, entendeu? Então você acaba tendo que buscar, para quem está no jornalismo, em sites independentes, como eu estou, em projetos independentes, você acaba buscando bolsas de reportagem que você concorre sem questão de idade. É pauta, entendeu? É projeto para ser aprovado ou não, é isso. Mas quando é uma bolsa de reportagem
ou um curso, né, que você pode ficar, vai ser bancado 1 ano lá fora, nunca é para alguém acima, olha, de 50 é difícil, hein? É difícil. De 60, então, agora eu falei assim, Jesus amado, vou pegar meu cartãozinho de idoso, porque não vai ter, entendeu? E é muito cruel, isso é perverso, porque você está no auge da sua produtividade. Eu produzo coisas, eu imagino, eu projeto, toda hora estou querendo criar coisas diferentes, eu quero aprender coisas diferentes. Eu quero trabalhar com pessoas diferentes de mim para poder me ensinar também, gente. Pelo amor de Deus. Eu sempre trabalhei dentro dos lugares onde eu trabalhei em rádio, TV, assessoria de imprensa, produtora de vídeo, trabalhei em vários lugares. Eu sempre gostei de trabalhar misturando jovem, né, um cara mais experiente, um cara que manjava muito de tecnologia, o outro que não manjava nada, um cara bom de jornalismo de dados, o outro é melhor de entrevista, para poder, nesse mix, nesse trabalho, um aprende com o outro, porque o ideal é que você saia de um trabalho aprendendo alguma coisa com o outro, né? E eu consegui fazer isso, né? Nas equipes que eu montei, com quem eu trabalhei. Mas eu percebo que não, na vida real não é assim, bicho. E na TV, como você falou, é muito cruel. Você não vê na TV, você não vê de óculos, né? Então, o cara não tem óculos, não pode usar óculos, né? Se o cara é velho, não pode aparecer. Homem não. O homem pode estar lá de cabelo branco. A mulher não pode estar de cabelo branco. Não, porque tem que parecer jovem. Ai, você tem um ar tão jovial. O que diferencia uma mulher de 50 a mais para mulher de 50 a menos? Olha, eu acho o seguinte. Primeiro, que os 50 parece que vem rotulando, né? Porque na nossa cabeça, né? A cabeça... Pô, você tá na metade, na meia idade, né? Né? Porque imagina, não, o cara vai viver até os 100, não vai, né? Tá no Japão, talvez vivo aqui, não sei. Mas aí, 50, então, carimbou o rótulo, já tá perto de se aposentar, né? E aí você escuta, assim, você vai fazer o que quando se aposentar? Né? Você vai se aposentar e tal. Vem sempre aquela coisa da aposentadoria na tua cabeça. Mulher abaixo dos 50 ainda está na cabeça dessas pessoas, ainda está super produtiva, é uma mulher jovem, sexy, interessante, né? Tá ali, tá para jogo, né? E eles não conseguem associar que após os 50 você também é jovem, é sexy, tá ali para jogo. Você pode fazer o que você quiser. Às vezes, eu vou confessar, e às vezes eu tenho que parar para fazer as contas. Quantos anos eu tenho? Estou falando sério. Se não for uma coisa... Estou falando sério. Se não é data redonda, né? Gente, eu vou fazer... Aí eu fiquei pensando assim, não, eu vou fazer 61 mesmo, gente. Claro que eu fiz 61, estou fazendo 61, porque não bate. Não é que você dissocie, não é isso. Não é um problema, né? Não é um problema. Você já está com 61. Não é um problema para mim. Eu estou trabalhando, estou com a cabeça a mil, fazendo mil coisas, e eu não fico pensando na idade, né? Tenho amigas que ficam pensando na idade? Tenho amigas que ficam super mal porque não estão encarando o envelhecimento? Sim, entendeu? Cada um é de um jeito, né? Eu acho que a gente não pode deixar que empurrem para a gente os rótulos. Eu acho que é isso. O que a gente... as mulheres agora de 50 a mais precisam fazer, ou enfim, você já está fazendo, mas se posicionar diante desse rótulo, porque esse rótulo não é de hoje, ele é antigo, mas agora Sim. A gente tem mais visibilidade, a gente tem mais possibilidade de falar e de dizer, opa, peraí, né? Eu não quero ser excluída por conta da minha idade, eu quero ser excluída, seja do mercado ou de qualquer outra coisa, por não entregar, né, um determinado trabalho, enfim. Não pelo fato de ter 50 a mais, porque a minha capacidade de fazer não mudou em nada. Talvez eu demore 1 segundo a mais do que aos 30, mas isso não quer dizer que eu não vá fazer as entregas e não vá trabalhar, né? O que a gente, como as mulheres e as mulheres que também não têm 50, que vão chegar lá, porque também tem isso, quando eu chegar lá eu vejo, não. Isso,
Podem Ah, fazer. ele não vai esquecer, é muito engraçado isso, né? Exatamente. Ah, não, para você que estamos 50, então assim, hello, vem cá, só você, só Chega você é para todo diferente. mundo, Então, exatamente. quando eu comecei a me interessar pelo assunto, né, na verdade, aí eu comecei a ler bastante, né? Porque eu falei assim, não, eu preciso me informar bastante para entender o que está acontecendo, né? Até porque você tem que entender o que acontece com o seu corpo, né? A primeira coisa é você se entender. Então você vai perceber que a pele fica mais ressecada por uma questão hormonal, ok? Então você tem que entender, a pele está mais ressecada, ok? Então vamos usar cremes, né? O cabelo muda a textura do cabelo, mas tudo isso está ligado ao hormônio. Os seus essa coisa cruel que tem em novela, em filme, tá com TPM, sabe? A mulher com TPM, a piada, o meme. Gente, Esses ó, rótulos que colocaram na gente a vida inteira, né? Se você se responde mal a um determinado momento, porque exatamente está na TPM ou está naqueles dias, como se as nossas questões biológicas fossem, né, fatores ali predominantes para as nossas reações no cotidiano, né? E não fosse normal a gente responder mal a algumas situações, né? Eu acho que para você entender essas mudanças, primeiro você tem que entender o seu próprio corpo, o que está acontecendo com você. Então eu fiz isso, eu comecei a ler bastante, né? O que é, né? O que é a menopausa, né? Como é que né? O que acontece na menopausa, né? Porque também tem aquela piadinha, os calores, nossa, cada um é de um jeito, gente, não tem rótulo, cada um é de um jeito, cada um sente de um jeito. Tem gente que sente um pouco mais, um pouco menos, entendeu? Eu tomei bastante chá de amora, que é ótimo para dar uma redução nos calores, porque isso é hormonal, é uma bomba de hormônio que está acontecendo. Se a bomba acontece na adolescência, se você explode hormônios, quando chega na menopausa, tem o efeito inverso, e você tem que entender o que está vendo com o seu corpo. É a tolerância zero, a falta de paciência, e aí você fica assim, nossa, eu estou tão irritada. Gente, vai lá, leia um pouquinho mais, se entenda, se informe, né? Não, mas eu não estou afim de ler, não tem problema, conversa com outras pessoas, assiste palestra, assiste filme. Eu fiz um monte de coisa para poder me entender, para poder, eu falei assim, tá, gente, isso é normal, isso acontece com todo mundo, não é só comigo, né? Isso acontece com todo mundo. Mas a partir do momento que você se entende enquanto pessoa, fica muito mais fácil você se entender e se colocar, né? E você encarar que é como se fosse uma vez uma amiga minha falou assim, é como se fosse uma montanha, você subiu, subia, quando chega lá em cima, pô, beleza, foi bacana o que eu fiz até agora, vou pegar essa experiência toda e vou continuar trabalhando com isso, né? Não tem problema descer de bastão, né? Não tem problema descer, que é ótimo, porque você descobre, meu amor, que você não sobrecarrega o joelhinho e você consegue bater 830 quilômetros nas perninhas, e aí você pô, que bacana, que coisa legal que eu fiz. Se eu posso fazer isso, eu posso fazer qualquer coisa, exatamente, entendeu? Eu posso fazer o que eu quiser. Então, eu acho que primeiro se entender a mudança que acontece no corpo, né? E depois é o seguinte, se permitir a não se culpar por nada. Chega, a gente arrasta muita culpa, muita tristeza, muita coisa nas costas. Começa a tirar um pouquinho, sabe? Diz assim, não sou obrigada. Eu não sou obrigada a ouvir isso. Eu não sou obrigada a me submeter a isso. Eu não sou obrigada a fazer aquilo. É você começar a parar e prestar atenção e dizer assim, olha, você chegou aqui, você já né, pode ter família construída ou não, uma carreira já, né, engatilhada ou não, mas você diz assim, poxa, toda essa experiência que eu tive tem que servir para alguma coisa, né? E tem que servir para dizer o seguinte, olha, cara, olha um pouco para você está com 50, olha um pouco para você, e o que você quer fazer? Porque você pode fazer tanta coisa bacana, entendeu? Mas você também pode não querer fazer nada, isso não tem o menor problema, entendeu? Você quer ficar de perna para o ar, beleza, não tem o menor problema. Você quer ficar no crochê, no tricô, não tem o menor problema. Até porque eu também gosto de crochê, tricô e gosto de costurar. Sou filha de costureira, gosto de costurar. Então, você não tem que se dar, não permita que as pessoas te coloquem no rótulo. Eu acho que isso é o principal, entendeu? E foi muito engraçado, porque um amigo da minha amiga, um amigo da minha filha,
E aí ele pegou, ele me ligou, né? Eu estava viajando agora, no fim do ano, com a minha filha e tal, e ele me mandou uma mensagem dizendo assim: olha, a minha mãe está com 52 anos e ela se separou do meu padrasto. E ela está muito mal, porque ela acha que o mundo acabou para ela não sabe o que fazer, mas ela queria fazer alguma coisa. Dava para você falar com ela? Aí eu falei assim, claro, porque ele falou assim, não, porque eu acho que ela tem que entender que tem tanta coisa para fazer e ela não está entendendo isso, porque ela está, como ela estava passando pela segunda separação, né? Então ela estava muito fragilizada, né? Então eu acho que quando você começa a encontrar grupos, outras pessoas, né? E é uma fase que você vai perceber isso, a gente fica cada vez mais em grupos, em turminhas, como a gente ficava na adolescência. Porque se você for dar uma lida em antroposofia, você vai saber que tem ali os setênios que tem a correlação da adolescência com essa fase de 50 e poucos anos e tal. E aí você começa a ficar gregário, sabe aquela coisa de você entrar no banheiro e aí você está olhando assim o cabelo e do lado falar alguma coisa, daqui a pouco tu puxa um papo danado dentro do banheiro e fica amigo e troca telefone? É isso, sim. A partir de 50 é isso, bicho. Você volta a fazer grupinhos, você volta a querer ficar gregários. É muito interessante isso. É uma fase que você... O legal, né? E eu fiz isso por conta de eu estar estudando, eu li muito sobre antroposofia, comecei a fazer os setênios. O que aconteceu comigo até os 7 anos? Pá. E depois dos 7 aos 14. Fui de 7 em 7 para ver as mudanças que tinham acontecido, coisas importantes que tinham acontecido. E aí eu falei assim, nossa, como eu fiz tanta coisa! Nossa, tanta coisa bacana, eu nem me lembrava que aconteceu isso. Isso foi naquela virada dos 7 anos, que bacana e tal. Para você começar a perceber a sua história. Porque quando a gente está no dia a dia, é filho, é casa, é emprego, é não sei o quê, é cozinha. É muita coisa na sua cabeça e você não se percebe produzindo e fazendo. Todo mundo tem uma produção, uma história, um negócio bacana, é porque a gente acaba, sei lá, deixa para trás, né? Quando você para você observar a tua vida, né? Se fizer esse exercíciozinho dos 7, né? A cada 7 anos, aí você vai perceber as mudanças que aconteceram, quando foi que aconteceu aquela mudança interessante, e como estava tudo, parecia que estava tudo encaixando para quando você chegar perto dos 50, você dizer assim, caraca, isso tudo faz sentido, gente. E eu posso relaxar no sentido de, eu tenho uma história, eu tenho uma trajetória, e é isso que você falou, que projetos eu quero daqui para frente, porque a sensação que eu tenho é que as pessoas falam como se você fizesse 50, virou uma chave que você não tem mais projetos. Bom, agora você pode... Né? Como se você não tivesse sonhos ainda. Imagino você, tem muitos sonhos de estudar muito mais do que eu já estudei, fazer outros cursos e que fazer as minhas escolhas que podem até ir para esse caminho do fazer crochê, por que não? Agora, desde que eu queira aquilo, exatamente, né? Não é alguém que está impondo. Não vai me empurrar para a cadeira de balanço, porque eu adoro, eu sou uma viciada em cadeira de balanço e rede, adoro. Me lembro infância, eu adoro, cara. Mas eu não quero que chegue para mim e me empurre para lugar nenhum. Isso eu não quero e não admito, né? Eu acho que não dá, não cabe, não existe isso. Eu acho que quando você chega aos 50, não é que você vai dar um grito de dependência, não é isso, mas é você dizer assim, gente, dá licença. Eu não cheguei ontem, né? Então vamos, né? O que eu quero fazer? É como se nos dias agora que a gente está vivendo, nesse Brasil tumultuado, eu fiquei pensando assim, quem é que eu quero que fique do lado da trincheira comigo, né? Quem é que eu quero do meu lado, né? E aí você começa a selecionar. A partir dos 50 você vai fazer isso, você vai perceber isso, você vai selecionando. E é selecionando coisas para fazer, selecionando lugares para ir, selecionando pessoas. E você não se assuste nem fique chateado por você descartar pessoas que você considerava amigas, que você achava que eram amigas, mas que na verdade não tem nada a ver, que tiveram importância num período X, mas agora não tem nada a ver nesta caminhada, né?
a princípio é meio que você se choca um pouco. Eu me choquei um pouco, né? Quando eu falei assim, nossa, mas parando para pensar, não era tão minha amiga assim, né? Aí eu fiquei pensando assim, puxa, por que eu relevei aquilo que fez para uma sacanagem? Por que eu deixei passar aquele outro negócio que não me agradou, mas eu deixei para lá e falei assim, não, mas eu não preciso disso, eu não quero isso na minha vida, eu não quero isso nessa minha corrente de coisas interessantes que eu quero vivenciar. Então você vai perceber, quando você chegar nos 50, que você vai selecionar mesmo. Isso você se torna mais seletivo para tudo, entendeu? E você não só se torna seletivo, como você quer experimentar coisas diferentes, entendeu? Sim. O importante é se permitir, né, Angelina? A ideia de que você está vivo, você não morreu e os 50 não são determinantes para que você se enfurne dentro de casa, é você se permitir. E falta pouquinho para mim, tá? São só 6 meses, então por isso que esse papo com você aqui está sendo ótimo para pensar esses estereótipos, esses preconceitos e a derrubada desses preconceitos, né? Porque eu acho que a gente não pode se calar diante dessas questões que nos aparecem cotidianamente. Isso que você falou dos cursos, né, das bolsas, é algo que eu acho que a gente deveria reivindicar mais. Se não pode, em concurso público, discriminar a idade, será que nas bolsas deveria ter discriminação também, uma vez que as bolsas muitas vezes são apoiadas por instituições públicas, né? Enfim, são coisas para a gente poder botar para conversa e se contrapor, porque senão vão continuar a vida inteira assim, né? Eu acho que uma outra coisa, eu acho é se permitir não se culpar, né? Legal. Tentar aliviar um pouco essa bagagem de coisas que você vai arrastando, não querer ficar resolvendo o mundo todo, né? E se permitir ter prazer, se permitir amar, né? Não achar que depois dos 50 você não... Se você estiver com alguém, e pode acontecer, porque é uma fase muito de mudança, você pode romper relações, você pode construir novas relações, você pode construir novas redes de afeto, coisas, né, que você não vivenciava e está vivenciando. Você pode se permitir a ter prazer. Eu acho que é isso. Se permita a viver, ter prazer, vivenciar plenamente. Nunca aceite te enfiarem na caixinha dos 50, sabe? 50 e bota assim, um lápis vermelho descartável. Não, você não é descartável. Eu acho que é um mantra. Tem que ficar batendo? Tem que ficar batendo sim, porque tem gente que não percebe. E é claro que a gente está falando da gente, né? Mas isso acontece com todo mundo em todas as classes sociais? Sim. Acontece com todo mundo passa por N problemas, né? E eu acho que um ajuda o outro, né? A coisa que a gente fica mais feliz no projeto é quando alguém manda mensagem para a gente e diz assim, puxa, eu estava passando por isso, mas foi tão bom ver essa matéria assim assada, foi tão bom ver esse vídeo assim, que ficou legal e tal. E aí você vai, você troca e você cria uma rede. Procure uma rede mesmo, sabe? Onde for, gente, sabe? Sei lá, coleguinha do bairro, entra na rede social e começa a acompanhar outras pessoas, outros grupos. Não fica só achando que você, sabe, morreu pro mundo, acabou, agora eu vou descansar porque agora é fim de linha. Não é o fim da linha. Angelina Nunes, muito obrigada, viu? Foi um papo ótimo, gostoso e motivador para mim e imagino para outras mulheres que possam assistir a gente, né? Não aceitar nenhum rótulo. Eu acho que essa é a chave de qualquer idade e nessa idade mais importante. Mulheres 50 a mais, quem quiser procurar, tá no Instagram, no Facebook e também no YouTube? No YouTube, no site, a gente está em todos os lugares. Vamos ser menos esperar e barra com a gente. Angelina, muito obrigada, viu? Obrigada, querido. Beijo.